Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Com essa voz de sono, a carinha chega até inchada, ó. Acordei, não tem muito tempo, hoje eu me permiti descansar e foi muito bom, estava precisando. É muito bom quando a gente se permite descansar. Mas eu senti vontade muito grande de falar com vocês aqui sobre isso. Hoje eu acordei com muita vontade. Eu falei assim, gente, tem que falar sobre isso. E pra gente começar, eu quero fazer essa pergunta que eu coloquei. Quem é você? Ou quem é você, não importa a ordem. O que importa é o impacto que ela vai ter sobre você e sobre a sua vida. Eu lembro que eu já escutei muito, né, em processos terapêuticos, em mentorias, eu escutei muito essa pergunta: quem é você? Quem é você? E esses dias eu estava mexendo no meu Instagram. E aí, gente, eu comecei a ver vídeos, como é que é? Stories arquivados, né? De 2020, eu nem sabia que tinha esses stories arquivados ali no meu Instagram. E aí eu mexendo lá e apareceu um em especial que esse mexeu muito comigo. Onde mostrava meu antigo estúdio, isso lá no Goiás ainda, e tinha uma parede lotada de certificados. Se eu não me engano, acho que tinha uns 14, 15 certificados. Tinha muitos certificados ali. E, e eu fiquei olhando para aquele vídeo, né? Porque eram stories de vídeo. E eu fiquei olhando para aquilo e veio na minha mente aquela pergunta: Juliana, pra que aquele tanto de certificado? E aí, gente, foi muito assim, sabe quando dá um estalo assim na sua cabeça? E qual a conclusão que eu cheguei? Por não saber quem eu era, por me perder completamente de mim, de quem a Juliana era na essência, eu achei que quanto mais cursos eu fizesse, quanto mais conhecimento eu tivesse, mais eu ia provar o meu valor para as pessoas. Por quê? Porque eu mesma não sabia do meu valor. Então, na minha cabeça, se eu tivesse muitos cursos, se eu tivesse muito conhecimento, as pessoas iam me valorizar pelas coisas que eu fazia. E aqueles cursos lá eram todos da área da beleza. Na época, eu não era terapeuta ainda. Na época, eu não trabalhava, não tinha me despertado para terapia ainda. Mas tem curso, tinha vários de designer, vários de micropigmentação, de shadow, microblading, extensionista de cílios, lash lifting, brow lamination, limpeza de pele, depilação, mas não sei o que. Menina, tanto curso, tanto curso, tanto curso, que aí na minha cabeça eu ficava assim, gente, pra que eu fiz tanto curso assim? Hoje eu tenho essa clareza dentro de mim, mas na época eu não tinha. Eu gastei dinheiro que eu tinha que eu não tinha pra investir nisso, sabe? Eu investia. É, um parênteses aqui, não foi ruim. Eu não me arrependo de ter aprendido essas coisas, porque elas me ajudaram, consegui trabalhar com isso, atender muitas pessoas com o meu trabalho. Não é um vídeo falando de arrependimento, ai, pra que eu deveria ter feito esse tanto de coisa. Não é sobre isso. O ponto em questão, que eu fiquei muito reflexiva, gente, é porque, tipo assim, hoje eu tenho consciência de que aquela busca incessante por cursos não era porque eu queria me destacar como profissional, era porque eu queria que as pessoas me valorizassem. Porque lá no fundo eu não sabia quem eu era, lá no fundo eu não sabia qual era o meu real valor. E aí, gente, hoje eu percebo que a resposta dessa pergunta, quem é você? Ela, tipo assim, ela te tira de muitos problemas, ela te livra de muitas dores, ela te livra de muito sofrimento. Porque eu fiquei reflexiva, gente, pensando no seguinte. É, Antes, há muito tempo, quando eu comecei na área da beleza, que foi em 2016, o meu Instagram, se eu não me engano, eu acho que era Juliana Designer e Cia. Era assim, acho que era Juliana Designer e Cia. Então, eu era, por assim dizer, reconhecida pela minha profissão, né? Juliana, a designer, né? De sobrancelhas. E aí um dia, né? Eu não lembro quanto, tem bastante tempo. Aí um dia eu vi um vídeo de uma mulher
Não lembro também quem, mas eu lembro que ele me tocou profundamente, que falava exatamente sobre isso. Que ela falava sobre quem era você. Aí muita gente fala assim, eu sou, sei lá, um consultor, eu sou um administrador, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um professor, eu sou uma designer, eu sou um açougueiro, eu sou... Não, ela falou assim, eu não tô perguntando o que que você faz. Eu tô perguntando quem você é. Porque o que você faz, você pode mudar. Você pode mudar quantas vezes você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Agora, quem você é, isso é algo que é da sua essência, é algo da sua natureza, é algo que pode passar o tempo que for, vai continuar lá. Você vai estar com tantos anos e você vai continuar sendo aquela mesma pessoa, porque envolve a pessoa secreta lá do seu coração, o seu íntimo, as suas características principais, as suas qualidades, sabe? E aí eu fiquei por isso que aí hoje eu entendo por que que tanto nos cursos que eu fiz na parte de terapia, é, eu lembro que foi em 2022, em 2022 eu fiz eu nunca esqueço esse curso, que nesse curso tinha as perguntas e a pessoa falava lá sobre, que era pra você escrever sobre... Eita, agora que eu tô olhando aqui, ó, tem que tirar esse esmalte. Aleatório, é que eu olhei aqui na câmera e vi. Aí nesse curso falava, né, sobre você escrever... suas principais características, suas qualidades, né? Quem você é? E aí eu lembro que lá fez uma pergunta que falava assim: quando você era criança, o que que você sempre falava que você seria? O que que mais te deixava feliz? Que você falava assim, caraca, isso fazia meu coração brilhar, era o que me alegrava mesmo, assim, né? E esse dia eu estava conversando com a tia minha e eu achei muito interessante ela falando pra mim, né? Ela falou assim que a gente tava conversando, eu falando pra ela de um desejo que eu tinha de quando eu tinha 7 aninhos. E eu falei assim, olha, sabe o que que eu lembrei? Eu lembrei esses dias, eu lembrei de quando eu tinha 7 anos, que eu falava isso, isso e isso, falando pra ela, né? E aí ela pegou e virou pra mim assim. Gente, quando ela falou isso, me deu uma coisa tão... Eu fiquei tão feliz, que ela falou assim, Ju, eu lembro que você falava e você não só falava, mas você se imaginava. Você falava assim, imagina quando eu fizer isso, isso e isso. Então era algo que estava lá bem arraigado. E hoje eu, né, faço 40 anos em breve, eu percebo que aquele mesmo desejo de quando eu tinha 7 anos de idade, que era algo muito, muito, muito forte dentro de mim, ele continuou até hoje me acompanhando. E eu sei que isso vai me acompanhar pro resto da minha vida. Por quê? Porque isso faz parte de quem a Juliana é. E aí, por isso que na época que eu vi aquele vídeo lá que eu falei sobre quem você é, naquele momento eu mudei o meu Instagram e coloquei Sou Juliana Fernandes. E já tem muitos anos, eu não lembro quanto tempo, se tornou Sou Juliana Fernandes. Porque eu não queria mais ser reconhecida, por assim dizer, pelo que eu fazia, né? Só que aí o que aconteceu comigo? Eu vou falar de mim porque pode ser que você sim... eu comecei a seguir a ouvir muitos conselhos de outras pessoas, a ouvir muitas vozes e eu deixei de escutar a minha voz. Foi como se eu pegasse a minha voz e abaixasse o volume ali bem baixinho, calasse a minha voz e aumentasse em volume bem alto a voz de outras pessoas. Era como se, tipo assim, ó, a voz do fulano, a voz do ciclano é muito mais alta, é muito mais importante do que a minha. Foi isso que eu fiz. Por que que foi isso que eu fiz? Porque eu comecei a ouvir esse clã, Juliana, olha, o seu Instagram não pode ser assim. Aí eu ia lá e mudava tudo que pra mim fazia sentido. Juliana, você tem que fazer isso e tal. Você tem que ser reconhecida como isso. Juliana, você começou a trabalhar eu comecei a trabalhar como terapeuta em 2020. Aí, então agora você vai ter que largar tudo de sobrancelha e vai ter que focar só na terapia. Aí vai a Juliana, era igual uma onda, jogada pra um lado pro outro, filha, assim, tipo assim, não tinha uma firmeza, né? E aí, gente, eu percebo que isso tudo era falta de clareza de quem eu era. Por quê?
Porque hoje o que eu percebo? Tanto que lá no meu Instagram, se você for lá, né, no Sou Juliana Fernandes, você vai ver que eu coloquei minha bio e eu falo que de todas as bio, o que mais me representa é essa. Eu coloquei lá, ó, eu coloquei, se eu não me engano, acho que eu coloquei lá assim, terapia, reflexões e sobrancelhas. Aí eu coloquei assim, sim, eu faço um monte de coisa. E pra mim, pode ser que daqui a um tempo eu mude, pode ser que a gente, né, muda as ideias, né? Pode ser que eu aprenda novas profissões, tenho novas vontades de fazer novas coisas. Mas eu percebi que, tipo, o que foi muito uma virada de chave na minha cabeça. Que você pode, tipo assim, Juliana, você pode fazer o que você quiser, que o mais importante é quem você é interiormente. Não é o que você faz, a sua profissão. Isso não importa. Isso não importa. Só que pra mim, gente, isso não entrava na minha cabeça. Até, talvez para você que tá escutando aí, pode ser que pra você isso já é algo óbvio. Mas pra mim não era. E aí, não, aí eu tenho que ser reconhecida como a designer, a depiladora, a micropigmentadora, a designer de cílios, a extensionista de cílios, a terapeuta de EPASE, a terapeuta de PNL, a não sei o que lá, do não sei o que. Era assim. Gente, vocês têm noção de tanto que isso era um peso? Era um peso muito grande na minha cabeça, porque... E aí eu ficava, mas eu não quero parar... E tipo assim, e me condicionava, eu falo que eu era condicionada, toda vez que eu ouvia essa voz e não ouvia a minha voz, era como que se eu me diminuísse, eu me sentia assim... Sei lá, eu nem sei como que eu não sei nem explicar como que eu me sentia. Era como se, tipo assim, caramba, eu não posso fazer nada que eu quero, tipo assim. Aí eu ficava, mas eu não posso fazer tudo? Tipo assim, eu não posso fazer. Se eu sei, se essa habilidade tá nata aqui em mim, eu não posso fazer? O que me impede de fazer? Mas eu não tinha voz. Por que eu não tinha voz? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem era a Juliana de verdade. Eu não sabia quem era a Juliana na essência dela. Louco isso, né? Gente, muito louco. É muito louco, eu paro e fico pensando. E hoje, gente, pra mim, hoje eu percebo, hoje eu sei o que é mais valioso pra mim. Hoje eu sei o que realmente, o que é mais importante pra mim. O que é mais importante pra mim. E pra mim eu sei, talvez pra você não seja, talvez você que tá me escutando, talvez pra você o que é mais importante não é o que é mais importante pra mim. Pra mim, o que sempre foi mais importante foi me dedicar ao meu serviço voluntário, né? A maioria das pessoas sabe, mas quem não sabe, eu sou testemunha de Jeová. E eu, já fazem 25 anos que eu me dedico integralmente a ensinar as pessoas sobre a Bíblia. Então, assim, isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha essência, é isso que eu gosto, eu amo. Se eu não amasse, eu não faria por tantos anos, né? É algo que, tipo assim, eu amo. E o meu trabalho é simplesmente o meio que eu tenho pra me manter. Pra poder comprar as coisas que eu gosto, comprar minhas coisinhas, minhas roupinhas, meus sapatinhos e essas coisas de mulher que a gente sabe que gosta. Simplesmente pra isso. Então, quando eu entendi isso, Juliana, quem a Juliana é? A Juliana é aquela pessoa cheia de qualidades, com tantas características, com tantos defeitos. É ela. Não é o que ela faz. Gente, pra mim, isso foi assim, ó, uma virada de chave e que deixou o meu caminho assim, a minha mente muito mais leve. Me deixou muito mais feliz comigo mesma. E hoje eu me sinto muito feliz por eu ter... Eu até peço desculpa pra minha Juzinha, desculpa por eu ter abafado a sua voz, né? Mas a gente é assim, a gente, né, a gente é muito imperfeito, a gente nunca vai ter consciência de todas as coisas, né? Porque nós somos muito imperfeitos, o nosso conhecimento da nossa mente é algo muito... Eu falo que é um conhecimento muito limitado. Quanto mais eu estudo alguma coisa sobre a mente, mais eu sei que eu não sei de nada da minha mente. Porque eu acho a nossa mente algo muito complexo. Não é à toa que Deus vai dar a eternidade pra gente poder conhecer, a gente se conhecer plenamente. Mas hoje eu me sinto muito mais feliz por eu olhar pra mim, olhar pra minha história e pensar: o que eu faço
não determina o meu valor. O que determina o meu valor é quem eu sou, a pessoa secreta do coração. Essa sim é de valor para Deus, né? Eu penso muito no caso de Jesus, né? Jesus, ele era o carpinteiro. Jesus, ele trabalhava, né? Ele aprendeu com o pai dele ser carpinteiro. Mas Jesus, ele não era conhecido, se a gente for falar, Jesus era conhecido pelo quê? Pelo carpinteiro? Não, raramente alguém fala, Jesus era carpinteiro. Por quê? Porque não era o foco da vida dele. O foco da vida dele era falar de Deus, era ensinar as pessoas sobre Deus, era isso que dava alegria para a vida dele. E o serviço de carpintaria era só para ele se manter ali. E eu falo que eu quero seguir a minha voz e o principal, quero ouvir principal, a voz de Jesus e a minha, né? Primeiro a dele, depois a minha. Porque eu falo assim que se eu seguir pelo menos um pouquinho, se eu conseguir seguir pelo menos nem um pouquinho as pisadas de Jesus, eu sei que eu vou ser muito mais feliz, porque todas as vezes que eu me lasquei na vida foi porque eu não quis seguir os ensinamentos de Jesus direito. Jesus veio para ensinar a gente a viver. Aí a gente acha que a gente é o quê? A gente acha que a gente é o sabichão da vida, aí não segue o que ele falou. A gente acha que, não, eu acho que ele não tem razão. Eu acho que Jesus estava pirado da cabeça por falar um trem desse. Aí tá bom, você tá achando que é assim? Então tá, vai, segue. O que vai acontecer? Você se lasca. Por quê? Porque você não seguiu. Toda vez que eu não segui o que Jesus falou, eu me lasquei. E eu vejo cada dia que eu falo assim, gente, a gente só se lasca na vida porque a gente não segue o que ele falou. E hoje a gente, e aí eu fiquei muito reflexiva nisso. Eu falei, meu Deus, como a gente simplificaria as coisas se nós seguíssemos o que Jesus falou? Como nós simplificaríamos a vida se a gente descobrisse quem... Aí eu fico assim pensando, quanto tempo, quanto desperdício de energia nós... não, eu não tô conseguindo colocar. Quanto tempo, né? Quanta energia que nós teríamos parado de desperdiçar. Não sei se soou bem isso, mas tudo bem. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente pararia de depositar energia num lugar que não precisava. Se a gente se conhecesse melhor, se a gente já soubesse quem a gente era. É isso, eu espero que eu tenha conseguido expressar o que estava aqui no meu coração, porque o que tá na minha mente. Porque, como vocês sabem, eu não gravo com script, porque eu não faço script. Por quê? Porque eu não gosto de script. Nunca gostei. Na escola era muito engraçado. Eu lembro que as meninas da escola falavam assim, Juliana, como é que você faz a apresentação sem nenhum roteiro? Eu falo, gente, é porque eu gosto de falar da cabeça. Quando eu falo da cabeça, soa melhor. E é assim. E olha pra vocês verem, né, sobre isso. Ó, veio aqui na minha... Eu nem tava pensando em falar nisso, mas olha, veio essa memória. Olha pra vocês verem. Pra você ver, eu já era assim. Você vê, na escola, eu sempre, nos grupos, eu lembro que eu era responsável sempre por fazer as apresentações orais. Porque eu sempre gostei de usar a minha fala, né? Então eu fico muito feliz por hoje eu usar o dom que Deus me deu, né? O dom da fala, porque eu amo falar, eu amo me comunicar. Todas as minhas brincadeiras de criança era de cantar, eu brincava. Eu lembro que meu pai é pedreiro, meu pai tinha, lá em casa tinha um monte de tijolo que ele tava mexendo lá na reforma da casa, acho que ia fazer, não sei se era muro, não lembro, eu sei que ele ia fazer alguma coisa lá e eu lembro que tinha um monte de tijolo assim, e aí eu fazia de conta que ali era a minha plateia e eu cantava, e eu fazia apresentação, e eu ficava tudo meu, aí eu brincava que eu era radialista, eu amava brincar que eu era radialista. Aí eu lembro que lá em Goiânia, nem sei se existe mais essa radialista, que ela chamava, acho que era Juliana Pertini, Juliana Fertini, uma coisa assim. Aí eu ficava, né, meu nome é Juliana, meu nome de solteira é Juliana Lopes Monteiro. Aí eu casei, peguei o Fernandes, aí ficou Juliana Lopes Monteiro Fernandes. Mas hoje todo mundo me chama de Juliana Fernandes, porque, né, 18 anos que eu vou fazer agora de casada. E aí eu lembro que eu ficava Juliana Monteiro, que era a propaganda dela, né, Juliana Fertini. Então, tipo assim, eram as minhas brincadeiras que eu gostava, assim, de usar a minha fala, assim. Então eu fico muito feliz hoje. Por que eu tô feliz gravando esse vídeo pra você? Porque hoje eu vejo que a Juliana de hoje não se sente mais condicionada. Condicionada? Não sei se é essa palavra. Às vezes me faltam algumas palavras, mas eu não sei se é condicionada. Eu não me coloco... É como se, assim, a Juliana agora não se coloca mais numa caixa.
Tipo assim, a Juliana vai ter que fazer só isso na vida dela. Ah, eu escolhi isso aqui, pronto, esse aqui pro resto da vida. Tipo assim, em questão profissional que eu tô falando. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Se amanhã eu quiser inventar de fazer outra coisa, eu posso inventar. Por quê? Porque hoje eu sei quem a Juliana é de verdade. Então, eu gostaria tanto... Gente, olha, se eu pudesse fazer isso aqui, pra você não precisar de trilhar todos os caminhos que eu trilhei pra até descobrir isso, né? Mas na vida é assim, tudo que a gente passa, talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não seria quem eu sou hoje, e tá tudo bem. Mas se de alguma forma esse vídeo meu te ajudou, sei lá, despertou, virou nem que seja 0,0001% de uma chavinha aí pra você enxergar realmente quem você é, que o seu valor é muito mais do que você faz. Gente, isso pra mim é a maior virada de chave, porque hoje, nessa era de redes sociais, o que eu percebo? É todo mundo querendo ser igual a todo mundo. Ah, eu quero ser igual a fulana, eu quero fazer um vídeo igual a fulana, eu quero ser tão bonito quanto a fulana, eu quero ter um engajamento igual do fulano. E aí a gente fica tanto querendo ser igual aos outros, como diz, né, lá no Goiás, os outros, é os outros, né? Mas os goianos amam falar errado. Gente, eu sei falar certo, mas de vez em quando amo sair umas coisinhas erradas também. Não sei, eu acho que é da cultura, não sei, é de mim, que eu saí de Goiânia, mas Goiânia não saiu de mim. Goiano sabe falar certo. Goiano sabe muito bem falar certo, mas a gente gosta de falar errado. Eu acho que acho que é da cultura, acho que a gente gosta. Pode ver os cantores sertanejos aí, tudo gosta de falar errado, né? Eles amam falar errado. Ai, noise. A gente gosta, não sei porquê. Tá, pausa. Meu Deus, espero. Gente, eu não tô falando mal de Goiânia, porque eu amo Goiânia, eu sou goianiense. Goiana do pé rachado, como diz, tudo bem que meu pé não é rachado. Mas eu percebo, gente, assim que... Ixi, já me perdi, tá vendo? Minha cabeça é assim, vai pra um lado, depois vai pra outro. Eu não lembro mais o que eu tava falando. Mas assim, o que importa, gente... Ah, tá, lembrei. Aí todo mundo tá querendo ser igual a todo mundo. E aí a gente fica querendo ser igual aos outros. E aí, quando é que a gente vai ser igual a gente mesmo? Porque eu fico pensando, né? Jeová Deus fez a gente tudo diferente, ninguém igual a ninguém. Não tem ninguém com a voz igual a sua. Não tem ninguém idêntico a você, até um gêmeo da mesma placenta que é idêntico ali. Eles não são 100% idênticos, eles têm as diferenças. E aí, nem que seja a personalidade, talvez até fisicamente, pode ser que seja realmente 100% idênticos, mas a personalidade não é. E a gente fica querendo o quê? Ser igual os outros. Muito bonito pra nossa cara, né? E aí é por isso que a gente sofre tanto, né? Eu acho que é por isso. E eu falo que o meu sofrimento maior veio disso. Veio de eu querer ficar imitando os outros. Veio de eu não saber quem eu era e ficar indo, ó, seguindo a multidão. Um vai, eu vou também. Outro vai, esse aqui que dá. E tipo assim... Hoje eu vejo, olha, vai ter pessoas que vão me procurar porque querem simplesmente que eu cuide das sobrancelhas delas e tá maravilhoso, eu vou cuidar com o maior amor do mundo, com os meus dons, com as minhas habilidades. E vai ter pessoas que vão falar, não, eu não quero a Juliana fazer minha sobrancelha, eu quero a Juliana porque eu quero ser escutada por ela, eu quero ser acolhida por ela numa sessão de terapia. Pronto, eu vou estar aqui pro tipo de cliente que me quiser, que quiser o meu trabalho. E uma coisa não anula a outra, sabe? Então, assim, isso... Por quê? Por que não anula? Porque quem a Juliana é, isso não vai mudar. Meu Deus, isso é muito incrível. E é isso. Eu espero que tenha feito sentido alguma coisa que eu falei pra você, nem que seja uma. E se nada fez sentido, tá tudo bem, porque igual, eu não sou a dona da verdade. As minhas ideias não são as melhores ideias, mas o meu objetivo de falar com você, primeiro é eu me escutar, porque eu amo falar, porque quanto mais eu falo, mais eu me escuto, e o principal, de alguma forma, ajudar você a enxergar quem você é. E responde essa pergunta pra você, talvez pega um papel e escreve. Quais são as minhas características? Quem é
quem eu sou na minha essência, o que eu gostava de fazer, o que faz o meu coração brilhar, que é aquilo que eu falo, caraca, essa daqui não muda nunca, isso aqui é imutável em mim. Responde pra você essas perguntas, porque se você, olha, o dia que você conseguir ter essa clareza, eu tenho certeza que você vai viver muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquilo e muito mais não sei o que, muito mais tudo de bom. E é isso. Um beijo, foi tudo do meu coração. E agora eu vou fazer algumas coisas ali que eu tenho pra fazer. Um beijo, falei do meu coração pra você. Beijo pra vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso.